Uma boa e abençoada madrugada para você. O Ministério das Tribos de Israel, em nome do Senhor dos Exércitos, vem mais uma vez essa madrugada trazer uma palavra do coração de Deus para nossas vidas. E a palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração para estarmos meditando nesse momento está no livro de Malaquias 3, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor: Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da vinda do Senhor? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo dos ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata e purificando os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro e perverte o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro. E não me teme, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor, porque Ele é bom. Ele é bom e a misericórdia dele dura para todo sempre. Ele é tão misericordioso que Ele ainda vem avisar para mim e para você nessa madrugada. Ele vem falar com você nesse momento que ouve esse vídeo. Você que precisa da palavra do Senhor, Deus para a salvação. A palavra do Senhor está nos dizendo aqui, está deixando bem claro que existirá o dia do Senhor, o dia da vinda dele. A palavra está perguntando aqui quem vai conseguir subsistir, quem ficará de pé, quem vai prevalecer. Que a palavra diz que Deus vem como um fogo consumidor. Ele vem queimando, dissipando toda a treva e todo o mal. Ele vem como um fogo que destrói tudo aquilo que não é dele, tudo que não está nele. A palavra do Senhor diz que ele vem como sabão de lavandeiro, aquele sabão que deixa alvo, tudo limpo como a neve, sabe? E como você se encontra nesse momento? Você se encontra como treva, na escuridão, que vai ser queimado e lançado no fogo do inferno, ou você se encontra como com as vestes brancas, limpas, novas? Quem é você? Como você está? Se Jesus voltasse hoje, você iria para onde? Para a condenação ou para a salvação? A palavra do Senhor diz que ele não vai deixar de fora, que ele não vai perdoar aqueles que não se arrependem. Ele não vai perdoar aqueles que desobedecem, aqueles que estão no caminho do adultério, da mentira, do engano, aqueles que juram falsamente, aquele que perverte o direito da viúva, do órfão, do estrangeiro, os feiticeiros. A palavra do Senhor diz que ele não vai perdoar aqueles que defraudam o jornaleiro, ou seja, aqueles que quer tomar posse do que é do outro, aquele que não sua camisa, que não trabalha, mas quer sempre o que é do outro, quer sempre mais. E Deus está falando para nós essa noite que vai vir o dia do Senhor. Vai vir o dia do Senhor. E nesse dia do Senhor, o Senhor Deus, ele vai fazer como o joio e como o trigo. Ele vai separar. Ele vai separar o bom dos ruins, o obediente dos desobedientes. Ele vai separar a treva da luz. No dia do Senhor é condenação e salvação, é céu e inferno. E nessa madrugada Deus vem trazer mais uma vez, ou no momento que está ouvindo essa mensagem, talvez seja de manhã, de tarde ou de noite, mas Deus vem falar nesse momento com você que ouve essa mensagem, que vem o dia dele. E ele é tão maravilhoso, tão misericordioso, que ainda não fomos consumidos. Que ele está dando mais uma oportunidade, mais uma chance de arrependimento, de abandonar o pecado. Que o Senhor Jesus, ele não merece o nosso pecado, não merece a nossa desobediência. E ele chega nesse momento falando conosco que ainda tem mais uma chance, tem mais uma oportunidade de se arrepender para não ser queimado como joio, para não ser queimado, para não ser destruído, para não ser arrancado do reino da glória dos céus, porque haverá o dia da condenação, que é o inferno, e haverá o dia da glória do Senhor, que será os céus. E eu creio que você, todos nós, cantaremos juntos no lindo coral celestial, mas para isso precisa arrependimento. Para isso precisa deixar essas práticas do pecado que desagrada ao Senhor, que entristece o coração dele. Para isso é necessário, importa que você tão somente faça a vontade de Deus, que você leia as Escrituras, que você se encha da graça do conhecimento, que você adquira conhecimento e discernimento, sabedoria na palavra do Senhor, para tomar a direção certa, para fazer as escolhas certas, para viver João 14,6, onde Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Na palavra de Deus,
você encontra a solução, você encontra a direção. Você vai saber o que é certo fazer. Você vai achar a direção para o caminho da salvação, porque só existe um. Só um tem palavra de vida eterna, só um pode nos salvar, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então seja grato ao Senhor. Nós vamos orar nesse momento. Você vai agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele está te dando de você abandonar o pecado, de você desistir do que é do outro, de você deixar de fazer a sua vontade e passar a fazer a vontade dEle. A palavra do Senhor está dizendo que Ele salva, e Ele salva. E eu creio que se você está ouvindo essa palavra nesse momento, você vai ter sabedoria, você vai ser inteligente, você vai escolher a salvação e não a condenação. Ore comigo nesse momento se arrependendo. Talvez você não tenha feito nada de errado, mas talvez você tenha vivido dias de desobediência, de pecado. Talvez você tenha vivido adorando ao Senhor todos os dias e por um motivo ou outro você se comportou de alguma maneira. Talvez foi o único pecado, a única coisa que desagradou o Senhor. Mas se você chegou até esse vídeo nesse momento é porque você precisava ouvir essa palavra. Você precisa de conserto, você precisa de salvação. Você precisa da misericórdia e da graça do Senhor Deus. E talvez tem pessoas que digam assim, eu tenho tantos pecados, já fiz tanta coisa errada. E desses pecados que eu falei aqui, talvez você diga assim, poxa, eu já pratiquei todos, para mim não tem mais jeito. Eu quero dizer para você que não existe pecadinho nem pecadão, que Deus não está falando de tamanho de pecado nem de quantidade. Ele está falando que para aquele que se arrepende, Ele cura, Ele liberta, Ele santifica, Ele salva, Ele perdoa. Mas para aquele que não se arrepende, que continua no erro e no pecado, Ele destrói. Porque o Senhor Deus, Ele é amor, mas também é justiça. Ore comigo nesse momento e o Senhor Deus vai dar vitória na tua vida, na tua família, em nome de Jesus. Ore assim comigo, Senhor Deus, mas ore em todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Respire profundo, Feche seus olhos no amor de Deus e confesse para Ele agora os seus pecados. Diga, Senhor Jesus, eu me arrependo, eu te peço perdão dos meus erros e dos meus pecados, porque eu agi de forma falsamente, agi de forma pecaminosa, cheia de iniquidade, cheia de imundícia. Diga para o Senhor Deus, eu sei que meus pecados já cheiravam mal das narinas, mas ouvindo essa palavra eu decido, escolho ser salvo. Ouvindo essa palavra eu decido confessar agora ao Senhor Jesus meus pecados, porque a palavra do Senhor diz que aquele que confessa e deixa seus pecados alcança a misericórdia. Então diga para Jesus nesse momento, eu me arrependo, eu pequei nisso, e conte para Deus, confesse para Ele agora todos os seus pecados e alcance a misericórdia dEle. Diga, eu me arrependo, Pai, mas a partir de agora eu quero ser transformado, eu vou me esforçar, eu vou ser diferente, eu vou ler a palavra. A partir de agora eu vou ler a Bíblia Sagrada, eu vou acreditar verdadeiramente que o Senhor existe e que existe o dia do Senhor e que o Senhor vai voltar. Diga para o Senhor Jesus, eu não quero mais condenação, mas eu quero o caminho dos céus e da salvação. Agradeça, diga, Senhor Jesus, obrigada pelo privilégio, pela oportunidade. Diga gratidão, meu Senhor, gratidão por essa palavra que vem me tirar das trevas e trazer para a maravilhosa luz. Diga, Senhor, obrigado porque o Senhor perdoou o meu pecado, porque o Senhor trouxe essa palavra pela tua misericórdia para com a minha vida. Diga para o Senhor Jesus, Senhor, eu pequei e errei, mas eu me arrependo, te peço perdão. E a partir de agora vou firmar meus pés, me ajude. Firme meus pés na rocha que é nosso Senhor Jesus Cristo, para que eu não deslize para a direita nem para a esquerda. Para que eu não venha mais adulterar contra o homem, nem contra a mulher, nem contra o Senhor. A partir de agora eu não vou trocar mais o Senhor por nada. Diga que não vai trocar por nada, nem por ninguém. Diga, a partir de agora, Senhor, é obra de arrependimento e de fidelidade. Eu vou te adorar em espírito e em verdade. Diga, me ajude, Senhor, firme meus pés na rocha, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Para não vacilar para a direita, nem para a esquerda, nem olhar para trás, mas seguir em João 14,6. Me ajude, Jesus, viver. Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça, em nome de Jesus, Ele faça com que a tua vida a partir de hoje seja diferente. Que a partir de agora, desse momento, que você escolheu os céus e não o inferno, o Senhor Jesus venha segurar na tua mão, te dar força, te ajudar a caminhar no caminho de glórias, no caminho de vitória. Deus ouviu a sua oração e Ele ouve a oração e Ele concede respostas ao coração quebrantado, a um coração arrependido. Sinta-se abraçado, abençoado por Deus Pai Todo-Poderoso, por mim, pastora Ana Menezes, pelo Ministério 12 Tribos de Israel, em nome do Senhor dos Exércitos. E tenha uma excelente madrugada, um excelente dia, um excelente domingo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe. Prevaleça no Senhor. Seja forte no Senhor, corajoso no Senhor, corajosa no Senhor. Não desista da tua salvação. A vinda do Senhor é qualquer instante.
Não deixe para mudar amanhã, é mudança agora. Amanhã pode não dar tempo. Deus te abençoe.